Olá, amigos. Salve Maria. Começamos mais uma Ação Católica. Toda segunda-feira, às 12h30. A ideia é que a gente traga para vocês algum assunto que esteja sendo relevante ali durante a semana, ou então algum ponto doutrinal que nós precisamos prestar mais atenção. Com que fim? Com o fim que todos nós católicos devemos ter. Fazer com que Cristo seja cada vez mais conhecido, amado e servido em todo o Brasil. Hoje o assunto será uma das maiores vilãs da história da humanidade, que é a maçonaria. Muitos desavisados acabam achando que a maçonaria é só uma reunião de pessoas que querem fazer o bem, de igualdade, fraternidade, liberdade, coisas do tipo. Só que nós sabemos que a maçonaria ela tem fins escusos, fins malignos. E executou de forma bastante eficaz, nesses 3 séculos de história, 4 séculos de história, todo esse projeto. Então, hoje o assunto vai ser sobre maçonaria, e por isso que a Tami tem aí Dom Luiz Felipe, porque ele é talvez o maçom mais conhecido aí na direita, muito entre aspas, do Brasil, né? E vamos então falar sobre vários assuntos relacionados à maçonaria, né? Boa tarde aí para o pessoal, não esqueçam de deixar mensagens, né? E a gente vai sempre interagindo com vocês, como é o objetivo dessas lives, né? Então, por exemplo, a Voz aqui está falando: boa tarde, explica a divisão da dinastia da família real para que este vídeo não fique mal para os bons príncipes. Então, até na família real brasileira, realmente existe essa divisão. Desde que veio a Revolução Francesa, em cada casa real da Europa e também do Brasil, você começou a ter príncipes defensores da fé e príncipes traidores da fé. Também é assim no Brasil. Então, no Brasil, graças a Deus, a linha dinástica oficial é uma linha de defensores da fé, na qual nós temos como chefe da Casa Imperial Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand. E na linha que não é dinástica, nós temos muitos traidores da fé. E qual é o principal nome deles? Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, atual deputado federal por São Paulo. E é por isso que nós vamos mostrar vídeos dele aqui nessa live de hoje, né? Então, Micael aqui dizendo, praticamente todos os presidentes do Brasil foram maçons. Então você tem aí muitos maçons ou filomações como presidente do Brasil. E aí você começa a entender como essa é uma das pistas do porque o Brasil republicano é uma grande porcaria, certo? Então, aqui o Nivaldo está dizendo, acho que vocês pegam muito no pé do Luiz Felipe, nós podemos falar sobre outros nomes também, né? Como, por exemplo, o General Mourão, né? Que está ali no nível do Luiz Felipe. Mas a ideia é explicar o porquê a maçonaria é tão ruim, né? E vamos começar então com o primeiro vídeo, para que vocês entendam, né, para a gente ir caminhando na explicação do que é a maçonaria e dos problemas da maçonaria, certo? Então, o primeiro vídeo é um vídeo que nós publicamos que mostra uma confissão do Luiz Felipe de que ele seria maçom, né? Vamos lá. Olha, eu aceitei o convite de entrar para a maçonaria porque eu estudei e também vi as grandes obras que a maçonaria fez, não só no Brasil, mas fora. A maçonaria, ela é atuante, ela sempre foi atuante, ela sempre foi relevante. Cabe, então, assumir uma missão histórica de refundação do Brasil numa nova Carta Magna. Já fizemos isso mais de uma vez, como ordem. Agora é necessário mais uma vez na nossa história nos apresentarmos com força e com confiança. Então, a maçonaria, a união da maçonaria com esse objetivo é essencial. Ter dentre os quadros pessoas que ainda defendem o modelo tirânico do presidencialismo atual não condiz com a grande mudança que o Brasil precisa. Não condiz com o grande futuro e a grande realidade que queremos criar.
e sempre foi nossa, no nosso ideário. Então é essencial que haja essa convergência dentro da ordem, sim. Então, respondendo a sua pergunta. Bom, então tá aí claro, né? Dom Luiz Felipe dizendo que é maçom abertamente e colocando todo um argumento, né? Que a maçonaria fez grandes obras ao longo da história, que a maçonaria sempre foi atuante e que ela é atuante. Então ele está se dirigindo aí a outros maçons. Vejam que já é um discurso muito diferente do que vai a público. Aqui ele não está falando em uma maçonaria que só está aqui para ajudar o próximo, né? Para ajudar os amiguinhos. Não, não. Ele está dizendo que a maçonaria é atuante, que ela fez muitas obras, entre aspas, e que ela tem que resgatar esse protagonismo, né? Então, o pessoal aí está citando, né, outras personalidades da maçonaria, ó. O prefeito Nivaldo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem um pé na Igreja Católica e outro na loja maçônica, né? Nós falamos do Dom Luiz Felipe, falamos aqui do General Mourão. Então, são personalidades que estão no topo da política brasileira e que são maçons. Então, vejam que aquela obra de destruição da maçonaria, iniciada em 1717, ela continua até hoje. Certo? Então, é muito claro que essas coisas acontecem, né? E aí, nós queremos, então, a ideia, eu vou passar alguns vídeos do Dom Luiz Felipe defendendo a maçonaria, etc, etc, e a gente vai aproveitando para refutar a maçonaria nesse inteirinho. Tudo bem, pessoal? Então, a ideia é essa. Nesse primeiro vídeo, o que o Dom Luiz Felipe fala? Ele fala sobre obras da maçonaria, sobre a ideia de refundar o Brasil com uma nova Constituição. Mas quais são essas obras da maçonaria? A gente precisa entender o que é a maçonaria aqui, né? Tanto que o título da live caminha nesse sentido. O que é a maçonaria? Onde ela surgiu? A primeira coisa que nós precisamos entender é aquela famosa frase do Papa Leão XIII. Houve um tempo em que a filosofia do evangelho dominava todas as nações. Qual tempo era esse? A Idade Média, né? A Idade de Ouro, a idade que a igreja, com a sua caridade, fundava hospitais, com o seu amor à beleza, fundava as catedrais, com o seu amor à educação, fundava as grandes universidades. Só que nós sabemos que houve uma grande primeira revolução na história que dividiu a Europa ao meio. Qual foi essa primeira grande revolução? A Revolução Protestante. Qual foi o grande mal da Revolução Protestante? Ela é o primeiro não serve de Satanás na história da modernidade. Por quê? A partir de Lutero, há uma primeira rebeldia contra os poderes instituídos. Há uma rebeldia contra a autoridade religiosa. Ou seja, é o início de um primado do individualismo, do achismo contra aquelas verdades reveladas por Deus. Certo? Então, a Revolução Protestante, ela coloca as bases do individualismo para uma segunda revolução, que vai ser a Revolução Liberal Maçônica. Não é à toa que a maçonaria ela vai surgir onde? Em países protestantes. Então, quando foi fundada a primeira casa maçônica? Que nós temos registro na história em 1717, em Londres, que já era uma nação que há quase 200 anos era refém do protestantismo. Porque lembro que logo depois de Lutero, você desencadeia com Henrique VIII a Revolução Protestante na Inglaterra. Então, se percebe que o protestantismo, uma nação protestante, é como aquele caldo podre que vai gerando ali o veneno da maçonaria. Certo? Então, a maçonaria ela surge em 1717 na Inglaterra e ela logo se espalha. Em 1725 ela chega na França e em 1735 em Portugal. Só que naquela época os papas defendiam a fé. Então quando a maçonaria começou a chegar nas outras nações, logo se ligou o sinal em Roma. Ué, tem algo errado aqui. Que seitas são essas?
né? Então, em 1738, tem-se a primeira condenação à maçonaria, certo? Com a bula In Eminente Apostolicus Specula, de Clemente XII. Em 1751, já tem-se a segunda condenação à maçonaria. Então, a Revolução Francesa, que é a principal obra da maçonaria, ela nem aconteceu. Em 1751, os papas já estão entendendo grande parte do fenômeno. Vejam a sabedoria dos papas. Na Provida Romanum Pontificum de Bento XIV, o Papa Bento XIV, ele cita 6 porquês do porquê a maçonaria deve ser condenada e rechaçada por todos os católicos. Veja, a primeira casa maçônica de 1717, em 1751, o Papa Bento XIV já está colocando ali 6 motivos do porquê a maçonaria é condenada. O primeiro motivo, porque ela prega um indiferentismo religioso, que é igualar a verdadeira religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, com todas as seitas de todas as religiões. Segundo motivo, por causa do segredo. E o Papa vai lembrar, olha, as coisas honestas gozam de publicidade, as coisas criminosas de segredo. Por isso que os católicos sempre pregaram a verdade a viva voz. Não é isso que a gente está fazendo aqui? A gente está nesse programa de ação católica falando a verdade a viva voz. A maçonaria é uma coisa odiosa. E o que faz a maçonaria? Como serva da mentira, ela precisa recorrer ao quê? Ao segredo, à conjuração, né? A coisas propriamente mais. Então, o segredo não cabe com aquilo que é católico, certo? Terceiro problema da maçonaria, a questão do juramento, né? Porque pelo juramento eles devem guardar essas coisas mais que são maquinadas dentro das seitas maçônicas. E aí o que vai para o grande público? A maçonaria é o ursinho carinhoso, né? É aquela coisa de, a maçonaria está aqui para ajudar o próximo, para reunir todo mundo numa fraternidade universal, só que lá dentro, nos maiores graus, o que você vai ter? Satanismo, ódio à religião e ódio ao Estado, a qualquer autoridade. Quarto motivo da condenação de Bento XIV, porque a maçonaria ela age contra o Estado e a Igreja. Quinto motivo, porque foram prescritos por leis seculares. E sexto motivo, porque a maçonaria é reprovada por todos os homens prudentes e honestos que a Santa Sé reconhece. Então vejam que em 1751, né, poucas décadas depois da fundação da maçonaria, o Papa Bento XIV já vem com 6 condenações, né? E essas condenações também ao filosofismo, à doutrina maçônica que é completamente perversa. Porque qual é a tríade que a maçonaria sempre defende? Quais são os 3 valores maçônicos que a maçonaria sempre defende? Igualdade, liberdade e fraternidade. Mas essas coisas já existiam antes e tinham sido elevadas à perfeição pela Igreja Católica. Então, o que a maçonaria faz, na verdade, ela pega a igualdade, pega a liberdade, pega a fraternidade, tira o componente de Deus dessas 3 coisas e rebaixa as 3 coisas. Por quê? O que é a igualdade sem Deus, senão injustiça? O que é igualdade sem Deus, senão justiça? Por quê? A justiça significa dar a cada um aquilo que lhe pertence. Agora, se eu tento igualar todo mundo sem desconsiderar aquilo que é devido a cada um, o que eu vou ter? A mais completa injustiça. Gente, percebam as consequências da maçonaria. Vocês não acham que é um escândalo que o Oruan, né,
aquele cantor de rap, filho de traficante, que não sabe nem falar português, ele ter o mesmo direito a voto que você, que é uma pessoa que é pai, mãe de família, que é trabalhadora, que dá o seu sangue para a construção da nação, né? Que é uma pessoa analfabeta, que não tem a mínima percepção de virtudes, às vezes, né? Antigamente, quando a Igreja Católica dominava as nações, os pobres eram virtuosos. Hoje é o caos, né? Basta ver como o Rio de Janeiro está intransitável, porque está todo mundo no carnaval, né? É o quê? É a ideia de uma nação sem Deus produz esse caos. E aí você tem um monte de gente caótica com direito a voto, né? Com direito a se eleger. E aí você chega ao caos de ter um Tiririca deputado, um Romário senador. Quais são as virtudes que o Romário tem para ser senador da República? Nenhuma, pessoal. Então vejam como igualdade sem levar as capacidades de cada um é injustiça. Então a igualdade da Revolução Francesa é injustiça. E a liberdade da Revolução Francesa? A liberdade da Igreja Católica é o quê? É um caminhar no bem. É considerar em todas as nações que existe o verdadeiro, o bom e o belo. É agir conforme a virtude. E qual é a liberdade da Revolução Francesa? Licenciosidade. É aposta, é pornografia, é defender comunismo, é defender aborto, é defender ideologia de gênero. Essas ideias têm o mesmo valor do que o sacrifício pelo próximo, do que defender que as pessoas devam ser puras de coração. Então a liberdade da Revolução Francesa não é a liberdade que leva a sociedade para uma maior virtude, é a liberdade que leva a sociedade para o buraco. Essa é a liberdade de Dom Luiz Felipe. E qual é a fraternidade de Dom Luiz Felipe? É uma desvirtuação da caridade. Você tira Deus, sai a caridade, fica o quê? A fraternidade. Então, sai o amor ao próximo e entra o exibicionismo, muito próprio de pessoas como o maçom General Mourão. Vocês conseguem ver pessoa mais exibida do que o General Mourão na política brasileira? Mais vaidosa? Né? Basta ver como ele não está sendo perseguido pelo establishment. Se um político hoje não está sendo perseguido pelo establishment, tem algo errado. Né? Então, por que o Mourão, ex-vice-presidente do Brasil, não está sendo perseguido pelo establishment? Então, vejam como a proposta da maçonaria ela é demoníaca. Ela rebaixa a liberdade, rebaixa a fraternidade e rebaixa o conceito de igualdade. Certo? E é tudo isso que Dom Luiz Felipe está defendendo. E aí, quais são as obras da maçonaria? Então, a Igreja Católica ela está ali sempre mostrando, vai dar ruim. E a maçonaria, ajudada pelo inimigo do gênero humano, se espalhou pelo mundo. Então, o que a gente começa a ver? Revoluções no mundo inteiro. E quem são os líderes dessa revolução? Sempre homens filiados à maçonaria ou filomaçônicos, ou seja, pessoas que amam os ideais maçônicos. E aí você vai ter a Revolução Francesa, em 1798, 1789, você vai ter o fim dos Estados Pontifícios, você vai ter a Revolução no Porto, em 1820, com consequência da independência no Brasil, a queda das cortes do rei também na Espanha, e uma série de revoluções dentro da América Latina, tudo tocado pela maçonaria, pelas lojas maçônicas. Então vejam, pessoal, tanto é assim que depois que começaram a estourar as revoluções, os papas começaram a escrever, olha, nós avisamos. Ficou tudo muito claro, né?
Então veja o que o Papa Pio IX vai dizer na bula Multiplicis Inter Machinationes, aquela perversa sociedade de homens, vulgarmente chamada maçonaria, a qual a princípio contida nas trevas e na obscuridade, porque é uma seita secreta, acabou por manifestar-se para a ruína comum da religião e da sociedade. Ou seja, aquela maçonaria que estava nas trevas de 1717 a 1789, ela começa então a vir a público de forma mais veemente para destruir a Europa. É isso que o Papa está dizendo. Certo? Então vejam, gente, como é grave a adoção de ideais maçônicos por parte de Dom Luiz Felipe, né? Então, eu estou replicando aqui o superchat do Nivaldo, eu não conheço às vezes quem é maçom e quem não é. Ele está dizendo aqui, ó, para variar, Márcio França do PSB, ex-governador de São Paulo e atual ministro de Lula, é um maçom socialista. Né? Rose Mourão, vice de Bolsonaro, é maçônico. Né? Como maçônico, grande parte dos líderes de direita. Né? Então, é interessante isso, né? Jefferson, Plutarco Elias Calles, no México, maçom e comunista. Então, vejam que o Dom Luiz Felipe ele falou das obras da maçonaria no primeiro vídeo, por isso que ele era maçom. Uma das obras da maçonaria foi o quê? A Guerra Cristeira, no México, em que o grau 33 maçom Plutarco Elias Calles massacrou a igreja teve que pegar em armas. No Brasil, qual foi o grande episódio, pessoal, de perseguição da maçonaria no Brasil? Alguém consegue me dizer? Né? No México foi a Guerra Cristeira. No Brasil foi qual? Então, obrigado, Isabel. Isabel, parabéns, CDB, por desmascarar sempre as coisas erradas e principalmente a maçonaria. Né? Então, falem aí de outras personalidades políticas que nós sabemos que são maçons, que hoje nós vamos avançar mais aqui nos erros da maçonaria. Né? Então, o maior episódio de perseguição foi a chamada questão religiosa, certo? No qual os jesuítas foram muito... E aí o Nivaldo, ele colocou até um outro exemplo que é até superior, eu concordo, eu ia falar de um, mas a gente tem dois aqui. O primeiro foi a expulsão dos jesuítas pelo maçom Marquês de Pombal, do Brasil, que da noite para o dia o Brasil perdeu toda a sua classe de professores. E o segundo caso foi a chamada questão religiosa, no qual Dom Vital e Dom Macedo Costas, 2 dos 12 principais bispos do Brasil, foram presos. Por quê? Porque defenderam os direitos da igreja contra a maçonaria. Certo? Então, quando vocês vão republicar os livros contra a maçonaria, a gente está tentando, pessoal, que depois que o livro esgota é muito difícil reeditar, porque é caro, né? Então a gente está tentando. Agora vamos para o segundo vídeo, que agora é uma entrevista do Dom Luiz Felipe na Brasil Paralelo. Vocês vão ver a quantidade de absurdos que Dom Luiz Felipe fala nessa entrevista para Brasil Paralelo. Né? É uma coisa impressionante também. Por isso que é importante que vocês vejam esse vídeo aqui em primeira mão, né? Então, vamos lá, aqui em primeira mão para vocês. Apontadas para a queda da nossa monarquia é o conflito que havia entre a igreja e a maçonaria. Uhum. Você acha que esse conflito ainda tem eco ainda hoje? Igreja e maçonaria, sim, nenhum nem outro tem o poder que tinha antes. Então, se tiver uma rixa, eu não vejo que é relevante para o processo político. Acho que ela não atinge o processo político? Não tá definindo o futuro político do Brasil. Se tiver uma guerra paralela, um embate paralelo, e muito mal fundamentado, na minha opinião. Tá? Por que mal fundamentado? Porque você tem, primeiro, quem era a maçonaria? De onde vem a maçonaria? Ninguém sabe, ninguém fala, a própria igreja não fala disso. Mas, e até grandes teólogos nem sabem ou evitam falar, mas
A maçonaria vem dos templários, que foi criado por uma bula papal. Os templários foram criados por uma bula papal. Depois eles foram traídos pelo Papa, foram ditos hereges, etc. Eles se transformaram uma parte se transformou em Ordem de Cristo, em Portugal, e uma parte que fugiu para a Escócia se transformou em maçonaria. Então a origem vem da própria Igreja Católica. A própria Igreja Católica criou a maçonaria. Então essa que é a realidade. Claro que a maçonaria surgiu também para acabar com esse tipo de tirania. A missão da maçonaria sempre foi acabar com tirania e ignorância, né? Então era um preceito diferente. Depois que houve um ataque contra os templários, aquilo criou um racha em que aqueles que sofreram com esse rompimento viram que você tem um poder tirânico que é baseado em uma série de preceitos religiosos aqui, não necessariamente no raciocínio. Aí começa aquela distinção do iluminismo, né, do raciocínio, da verdade, da ciência, etc., criou toda uma linha de pensamento, e tem a outra coisa que vem, que mantém ali os valores tradicionais, né, ou menos o viés tradicional de crença, de acreditar, de crença, de bênção, de herança, etc. Aí você começa a criar essa rixa de pensamento. Então, isso eu acho que é importante pontuar. Então, essa batalha entre da maçonaria e da igreja, ao meu ver, né, eu não vejo que está moldando a nossa discussão hoje em dia política. O mal é muito maior e é contra os dois. Qual é o mal? O mal é socialismo. Né? O mal é o socialismo. O mal é a tirania do Estado que veio desvirtuando tanto os dois. Ele desvirtua a maçonaria, parte da maçonaria que é predicada no raciocínio, no iluminismo, né? Não tem nada de científico e racional no socialismo. A mesma coisa que mata qualquer coisa, qualquer valor, qualquer crença, qualquer fé, qualquer religião. O socialismo mata os dois. Então estão os dois brigando aqui e o socialismo crescendo de vento em popa, né? Agora com novas tecnologias, 5G, etc., a coisa vai tomar um aspecto muito mais universal que a gente jamais viu, que a sociedade... E aí, pessoal, quem tinha visto esse vídeo do Dom Luiz Felipe defendendo a maçonaria e batendo na igreja? É um absurdo, né? Tô vendo aqui o pessoal comentando, muito interessante. Para as mais de 800 pessoas, as 800 pessoas que estão nos assistindo, digam aí quem assistiu, né? Então aqui, ó, o RZ dizendo: maçonaria contra a tirania e intolerância, sempre degolando padres, freiras e monges tiranos e intolerantes. É isso, né? Então não... a maçonaria na história ela só foi superada pelo comunismo em termos de tirania e intolerância, né? Então, muito bem colocado. E Caria também, né? Que bonzinho, eles só queriam acabar com a tirania. É realmente uma coisa completamente ridícula. Priscila, absurdo total. Né? Kelly Cardoso, que vergonha. Jefferson, que barbaridade, mas não me espanta. Então é muita coisa acontecendo aí, né? Então, o que a gente vai fazer, a gente vai refutar também essa fala dele, né? Então, a primeira parte da fala do Dom Luiz Felipe é o quê? Que ele fala que a maçonaria vem dos templários, que foram traídos pelo Papa. A igreja criou a maçonaria. Então, é muito desconhecimento histórico, burrice, né? Eu não sei que livros Dom Luiz Felipe está lendo, mas é uma afronta ter que ouvir esse tipo de argumento, que tem o mínimo de conhecimento histórico, né? Primeiro, a Ordem Templária ela foi extinta em 1313. Né? Em 1312 a Ordem Templária foi extinta. 1312. A primeira loja maçônica foi fundada em 1717. A gente está falando de 400 anos de diferença. E no meio desses dois eventos que a gente tem a Revolução Protestante de 1517. Então, 1312, supressão da Ordem do Templo.
1517, Revolução Protestante. 1717, a fundação da primeira casa maçônica. Está muito longe. E é claro, quem estuda um pouco de história e das ideias da humanidade vai perceber que é impossível qualquer movimento de ideais maçônicos antes da Revolução Protestante. E por que é impossível? Porque a Revolução Protestante é a mãe da Revolução Liberal Maçônica. Ou seja, os ideais maçônicos são consequência daquela primeira revolução, daquela primeira rebeldia, daquele primeiro non-serviam, daquela primeira ação contra a autoridade constituída. Por quê? Se os protestantes vão gritar contra a Igreja Católica, contra o poder religioso, contra a autoridade religiosa, o que a maçonaria vai fazer? Ela vai esticar esses pressupostos. Se deve fazer uma revolução contra a autoridade religiosa, por que não também contra a autoridade política? Por que não uma revolução contra a Igreja, aos moldes da Revolução Protestante, e contra o trono, que é a Revolução Francesa? Vocês conseguem perceber como Dom Luiz Felipe está pirado quando ele usa esse tipo de argumento? Os templários não foram destruídos, né, por traição do Papa, mas por pressão de um rei iníquo que era Filipe o Belo. Né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí ele segue, né? O que Dom Luiz Felipe diz logo em seguida? Que a maçonaria acabou com a tirania e a ignorância. Que é outro absurdo. Porque se tem uma coisa que a Revolução Francesa fez, foi avançar com a tirania e avançar com a ignorância. E todo mundo. Olha o que o Papa Pio VII vai dizer na Ecclesia Jesus Cristo, de 1821. Que esta sociedade ensina que deve-se provocar revoltas para despojar de seu poder aos reis e a todos os que governam, aos quais lhes dá o glorioso título de tiranos. Então, o que o Papa Pio VII está dizendo? Que esse termo que Dom Luiz Felipe está usando de tiranos, ele deve ser aplicado de acordo com a maçonaria a quem? Aos reis e à igreja. Então, se você é católico e você vota ou votou em Dom Luiz Felipe, você deve mudar. Você deve deixar de votar em Dom Luiz Felipe. Deve alertar os seus amigos de que um católico não vota em maçom. Não se pode votar em maçom sendo católico. Católico vota em católico. E a maçonaria, então, ela aumenta a tirania. Por que ela aumenta a tirania? Porque na Idade Média o poder ele era distribuído. Você tinha uma classe com certo poder econômico, né? A burguesia nascente, em certo sentido a nobreza, uma classe com poder político, que era a nobreza, e uma classe com poder espiritual, que era a igreja. O que a maçonaria faz? Ela dá guerra ao poder político e dá guerra ao poder espiritual. Então a igreja ela perde o poder espiritual, a nobreza perde o poder político. Só que o poder político e o poder religioso somem? Não. Então o que vai acontecer? Graças à maçonaria, graças ao filosofismo. O que é o filosofismo? De Voltaire, Rousseau, Diderot. É a maçonaria fora das sombras. Graças à maçonaria, graças à Revolução Maçônica Francesa, que derrubou altares e tronos por todo o mundo, o que você vai ter a mais completa tirania. Como resultado da Revolução Francesa, nós entramos na era dos metacapitalistas. Ou seja, quem tem o poder econômico tem também o poder político e o poder religioso.
Então, se você não gosta dos Rothschild, de George Soros, de Joe Biden, do Larry Fink, da BlackRock, do Bill Gates, de Jeff Bezos, da Amazon, esses caras são crias da maçonaria. A partir da maçonaria, a dignidade passou a ser medida em termos de dinheiro, em termos de dólares. Se você tem muitos dólares, você é muito alguém. Se você tem poucos dólares, você é pouco alguém. Então, essa sociedade lixo moderna, de ideologia de gênero, de aborto, de comunismo, tudo isso são subprodutos da Revolução Francesa, do liberalismo, da maçonaria. Por quê? Assim como a Revolução Protestante é mãe do liberalismo, a Revolução Francesa é mãe da Revolução Comunista. É tudo um grande processo revolucionário. Só são as premissas que se aprofundam. É o não serviam de Satanás. Por isso que um papa diria que a maçonaria é a sinagoga de Satanás. As mais de 800 pessoas que estão nos acompanhando aqui conseguem perceber isso? E aí, Dom Luiz Felipe avança nesse vídeo de entrevista gravado para Brasil Paralelo, falando que a Revolução Francesa ela traz o iluminismo, a verdade, a ciência e contraposição aos valores tradicionais. Ou seja, o que Dom Luiz Felipe está mostrando ali? Que tudo que tem a ver com a Santa Igreja Católica, né, deve ser suprimido, superado por causa dos grandes ilustrados. Né? O que é absurdo. Ele faz uma oposição entre fé e razão. Quando, na verdade, a igreja, pela fé, leva a razão. Né? Basta ver que o homem, sem a igreja, ele é um ser débil. Ele pratica com muita dificuldade certas virtudes morais. Aí vem a igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que no batismo enxerta toda uma estrutura espiritual que faz esse homem ser muito mais virtuoso, como as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, como os dons do Espírito Santo. Então a igreja ela vai elevando o homem, vai possibilitando a prática de virtudes heróicas. Ela eleva todo o conhecimento. Basta ver como Santo Agostinho, ele é o quê? Ele é a perfeição de Platão. E Santo Tomás é a perfeição de tudo que veio antes. Santo Tomás é o cume da filosofia e da teologia na história da humanidade. Basta ver o que os principais personagens da Igreja Católica e da maçonaria têm para apresentar. Do lado da igreja, o que a gente pode apresentar? Santo Agostinho, São Clemente de Alexandria, Santo Tomás, São Bernardo de Claraval, São Bento, São Francisco de Assis. E do lado da maçonaria de Dom Luiz Felipe? O ímpio Voltaire, o demoníaco Marquês de Pombal, o genocida Plutarco Elias Calles, o jornalista fanfarrão do século XIX Saldanha Marinho, Ganganelli. É uma afronta pensar que o que a maçonaria tem para apresentar na história do Brasil é General Mourão. Cara, comparar General Mourão com São José de Anchieta é uma afronta. Comparar Dom Vital com Dom Luiz Felipe é outra afronta. Gente, a gente tem que ter muita pena de Dom Luiz Felipe, mas a gente tem que também ser incisivo. Porque Dom Luiz Felipe está indo para o caminho do inferno. E ele não percebe. E ele está destruindo muitas almas com seu discurso maçônico. E ele também não percebe. O erro precisa ser combatido. É uma afronta a maçonaria dizer que ela traz luz quando ela só traz trevas. É uma afronta ouvir essa entrevista do Dom Luiz Felipe para Brasil Paralelo.
eu não sei vocês, mas eu acho uma afronta. Né? É claro isso, né? Vocês precisam entender isso, certo, pessoal? Então, outro argumento que ele deu na entrevista, que o mal maior hoje é o socialismo que desvirtua a maçonaria e mata os dois. Né? E o que a gente tem para dizer sobre isso? Que todos aqueles que pensam que um nível econômico é a melhor defesa contra o socialismo, eles estão completamente enganados. A melhor defesa contra a ditadura comunista é a verdade integral católica tradicional. Tanto é assim que o comunismo tomou a Europa. A Alemanha até hoje está presa nas mãos da esquerda, a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, a Itália. Eles estão presos na mão da esquerda. E de onde a esquerda floresceu? Ela floresceu num ambiente liberal maçônico. Então, a prosperidade econômica, ela não é defesa contra o comunismo. Pelo contrário, ela vai gerando as condições para a ascensão do comunismo. Quem que protege a sociedade do comunismo? É só a Santa Igreja Católica, fora da qual não há salvação. E vejam que Dom Luiz Felipe, ele não é uma pessoa desavisada, não. Ele sabe o que está fazendo. Então eu vou mostrar agora para vocês um terceiro vídeo que vocês vão ficar com vergonha alheia. Porque os dois intergalácticos, irmãos Weintraub, olha que eu vou citar, irmãos Weintraub, eu nem sei qual é a religião deles, eles são o quê? Eles são protestantes? São judeus? Falem aí. Mas são pessoas altamente questionáveis, né? Quem acompanha a cena política sabe que é da turma questionável, estilo Mourão, estilo Joyce Hasselman, né? Estilo Alexandre Frota. E vocês vão ver que esses dois caras vão dar uma certa lição de moral de Dom Luiz Felipe. Porque o que Dom Luiz Felipe quer fazer? Ele quer substituir a Constituição Comunista de 1988, que é horrível, por uma Constituição maçônica. Então ele tem um projeto de Constituição maçônica para implementar no Brasil. É óbvio que a Constituição do Brasil deve ser refeita, mas sobre moldes católicos, certo? Agora, vejam o que o Weintraub vai falar para Dom Luiz Felipe. Vocês vão ficar com vergonha alheia. É o que eu vou passar para vocês aqui agora em primeira mão. Aqui. Ups. Vamos lá. Por exemplo, o preâmbulo é uma coisa que eu comentei com meu irmão. Falei, ó, eu até cheguei a falar com o Luiz que no preâmbulo, por exemplo, não está Deus. E aí nós, falei para o Luiz. Ou o Criador, né? Colocar o Deus, o Criador, todos nós somos feitos, a imagem. Somos iguais, essa é uma verdade, como está na Constituição americana até, né? A partir do pressuposto que é uma verdade óbvia, né? Que somos todos iguais, feitos à imagem do Criador. Olha, ali vocês podem colocar uma sugestão dentro dos comentários ali. Eu acho que é bem válido. O que eu busquei ali no preâmbulo? Quem fazer uma leitura um pouco mais filosófica vai ver que ali estão os 4 pilares, as 4 virtudes do estoicismo. E o estoicismo foi a base da religião católica. No entanto, a gente pode colocar um pouco mais direto, né? Isso aí foi inspiração de momento ali, não foi nem pensando em proselitilizar com absolutamente ninguém. Foi mesmo aquilo que eu achava que era uma postura que eu acho que o brasileiro tem, que eu acho que faz parte da brasilidade, e ao mesmo tempo é universal.
né? Então eu vejo o Brasil. Vocês tinham visto isso? A vergonha alheia. Os Von Traub perguntam para Dom Luiz Felipe: por que não tem menção a Deus na sua Constituição? Por que não tem menção a Deus na sua Constituição? Dom Luiz Felipe diz que não, a gente pode colocar, e diz que colocou os princípios do estoicismo e fala que o estoicismo é base da Igreja Católica. De onde ele tirou isso? De onde ele tirou que o estoicismo é a base da Igreja Católica? Como se a base da Igreja Católica não fosse nosso Senhor Jesus Cristo, que a fundou para redimir os pecados dos homens. Nosso Senhor, ele sofre o martírio na cruz para redimir os pecados dos homens. Funda uma Santa Igreja Católica com a missão de aplicar esses méritos via sacramentos, de ensinar os homens o caminho do céu, de levar esses homens para o céu. A Igreja Católica derruba tudo que tinha sido feito. Não tem nada a ver. E aí ele coloca essa desculpa, e aí eu vou mostrar primeiro. Ele diz, não, vocês podem sugerir. Aí o que eu fiz? Eu entrei no link da live. Eu entrei no link da Constituição dele. Vamos olhar como é que está a Constituição do Dom Luiz Felipe depois dessa live. Está aqui, ó. Em primeira mão para vocês aqui também. Né? Vamos lá. Preâmbulo da Constituição do Luiz Felipe. O povo brasileiro permite esta Constituição para assegurar uma nação soberana, como expressão eterna de independência, unidade e identidade. De nossa sabedoria, olha como ele só olha para o homem, para definir nosso destino e assegurar nossa estabilidade e bem-estar, de nossa temperança nas escolhas de nosso desenvolvimento, de nossa persistência em fazer valer a justiça para todas e de nossa coragem em exercer nossas liberdades para permanecermos livres. É uma Constituição criminosa. Cadê Deus? Vejam que a primeira Constituição do Brasil de 1824, né, ela é clara. Né? Ela abre assim, Dom Pedro I, por graça de Deus. No artigo 5º ele diz, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. A Constituição Comunista de 1988 coloca no seu preâmbulo sob a proteção de Deus. Agora vem Dom Luiz Felipe com a sua Constituição maçônica, tira Deus e coloca o homem no centro. Depois que os Von Traub anotam isso, ele diz, não, pode sugerir. Alguém deve ter sugerido. Mudou? Não mudou. Por que não mudou? Porque Dom Luiz Felipe, ele é anticatólico. Ele é contra a igreja, ele é contra tudo que a Igreja Católica fez na civilização ocidental. Então ele faz uma Constituição e é óbvio que ele tira Deus dessa Constituição, é óbvio. É óbvio que ele vai fazer isso. É criminoso. Vocês não concordam? Digam para mim se não é criminoso. É uma coisa que é muito bizarra, pessoal. Eu quero até colocar aqui, de novo, o vídeo em que ele fala para as 1000 pessoas que estão nos acompanhando agora, que ele fala que é maçom. Dom Luiz Felipe, ele fala que é maçom, pessoal. Então, quem não viu isso, porque aí sempre tem os passapanistas. Quem não viu isso fala, não, mas ele não é maçom, ele é maçom sim. Então,
é importante que vocês ajudem a desmascarar quem é Dom Luiz Felipe. Vamos lá. Olha, eu aceitei o convite de entrar para a maçonaria porque eu estudei e também vi as grandes obras que a maçonaria fez, não só no Brasil, mas fora. A maçonaria, ela é atuante. Ela sempre foi atuante. Ela sempre foi relevante. Cabe, então, assumir uma missão histórica de refundação do Brasil numa nova Carta Magna. Já fizemos isso mais de uma vez, como ordem. Agora é necessário, mais uma vez na nossa história, nos apresentarmos com força e com confiança. Então, a maçonaria, a união da maçonaria com esse objetivo é essencial. Ter dentre os quadros pessoas que ainda defendem o modelo tirânico do presidencialismo atual não condiz com a grande mudança que o Brasil precisa. Não condiz com o grande futuro e a grande realidade que queremos criar. E sempre foi nossa, no nosso ideário. Então é essencial que haja essa convergência dentro da ordem, sim. Então, respondendo a sua pergunta. Bom, é isso, né? Então vejam como ele fala claramente que ele é maçom, é óbvio, ele defende isso na entrevista da ABP e faz uma constituição maçônica para tentar impor no Brasil, né? Então é algo completamente absurdo. Digo aí se vocês já tinham visto esses vídeos, que aí está chegando agora, as mais de 1.000 pessoas nos acompanhando. Nivaldo aqui, Álvaro, uma dúvida, como era a Constituição de Portugal antes da independência do Brasil, né? Não havia uma Constituição em Portugal, o que havia eram leis gerais, né? Costumes antigos. A Constituição ela é algo que surge com a maçonaria. E você vai ter uma Constituição norte-americana já inspirada nos ideais maçônicos e a Constituição da Revolução Francesa e depois a primeira Constituição do Império, mas como o Brasil ainda era muito católico, é uma Constituição que reconhece a Igreja Católica como a religião oficial do Império. Né? Então continue respondendo aí, pessoal, a gente vai comentando os principais comentários aqui, a gente vai na medida do possível falando, né? Então aqui Júnior, superchat também, obrigado pelo bom trabalho católico tradicional, viva a missa tridentina, viva Cristo Rei, né? Então o que a gente tem tentado mostrar aqui é essa obra de destruição da maçonaria desde sempre, né? Então, basta vocês verem como a maçonaria foi a principal responsável por boicotar o governo Bolsonaro. Estava cheio de maçons no governo Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro voltar à presidência nas próximas eleições, se ele quiser ter um governo mais frutífero que ele teve com o primeiro, a primeira coisa que ele precisa fazer é tirar a maçonaria do poder. Por quê? Basta lembrar a excelente reflexão de Dom Macedo Costa, que foi um dos dois bispos presos durante a questão religiosa. O que ele dizia? Que onde a maçonaria é atuante, o governo ele pede eficiência. Por que ele pede eficiência? Porque como os maçons se protegem e colocam os seus amigos nos postos-chaves, independente de serem bons ou não, o que vai começar a acontecer? Você vai começar a ter um monte de maçom ocupando os ministérios que não vão querer lutar pela pátria, não vão querer lutar pela igreja e que vão ser burros, vão ser incapazes, mas que estão ali porque um colega colocou. Né? Então, onde a maçonaria se expande, o que você vai ter? Cada vez mais ineficiência. Né? Então, a gente vai mostrar aqui uma série documental que nós já fizemos. Alguém aqui já assistiu essa série documental? Eu vou passar aqui só o trailer para vocês verem como a gente bateu na maçonaria em 4 episódios distintos, né? Então tá aqui. A maçonaria
busca uma perfeição do homem a partir dele mesmo. Na prática, é uma negação do pecado original e uma negação do necessário auxílio sobrenatural para a perfeição do homem, que é algo que a doutrina católica crê. A França sempre foi uma nação de tradição católica. É óbvio que haveria uma reação a todo esse movimento de perseguição dos revolucionários franceses. Se na Revolução Protestante negou-se a Igreja de Cristo, na Revolução Francesa negou-se o próprio Cristo. É algo anticatólico por conta da sua origem, né? E também por conta das suas consequências. Um dos objetivos da maçonaria é destruir e esmagar a igreja, porque é a única instituição que é capaz de conter a sanha revolucionária. Mas como naquela época os bispos brasileiros eram corajosos, eles começaram a reagir. Mas por que a maçonaria é condenada pela igreja? A exigência de juramentos de segredo para os que nela ingressam já é considerado pela igreja como um mal a ser condenado. Então digam aí quem já assistiu essa série documental do CDB, que está disponível no nosso canal de membros, em membros.centrodombosco.org. Foram 4 episódios para mostrar o processo de destruição da maçonaria dentro do Ocidente e dentro do Brasil. Então, por isso que é importante que vocês estudem os problemas da maçonaria, né? Carol está dizendo aqui, ansiosa para assistir esse documentário. Esse documentário, Carol, ela já está disponível no canal de membros do CDB. Então, se você é assinante lá em membros.centrodombosco.org, você já consegue assistir os 4 episódios hoje, né? Então, é importante entender isso, né? Então, Eduardo, eu ajudei a eleger e reeleger o deputado Luiz Felipe. Na próxima, eu vou procurar uma opção melhor. Né? Ele é um deputado intergaláctico que foi eleito na aba do Bolsonaro e ele mesmo não tem votos para se eleger. Então, parabéns, Eduardo, aí. Porque é isso, a partir do momento que você descobre a verdade, você tem que agir. Eu quando eu era novo, eu tinha 16 anos, eu votei no Lula. Né? Então, parabéns aí por reconhecer que é preciso buscar um deputado católico. Né? Então, nós temos deputados católicos, né? Alguns até acompanham o CDB, são amigos do CDB. Por exemplo, em Mato Grosso, até nos visitou o deputado Marcos Polon, do Mato Grosso. Não sei se vocês conhecem, né? No Espírito Santo tem o deputado Evair Melo. Então tem um outro aí que é mais próximo. Em termos de amizade, às vezes a gente troca ideia. O Marcos Polon a gente teve a felicidade de conhecer, deve ter 2 semanas. E o deputado Evair a gente já conversou uma vez pelo telefone, é bem interessante, né? Então vocês precisam procurar deputados católicos, certo? Então, Marcelo, né? A protestantismo, a maçonaria nasceu na Inglaterra, um país protestante. Foi como eu expliquei no início da live, quem chegou agora pode pegar e vai ver que a gente falou isso, que a maçonaria é uma consequência natural do protestantismo, tanto é assim que ela nasce numa nação protestante, né? E se cria entre os protestantes. Então, Luciana aqui, Cristonieto no Rio é católica. Sinto, assim, né? Mas infelizmente é uma pessoa que um dos motivos dela ter separado do Centro Dom Bosco é porque nós batemos no deputado Luiz Felipe e ela preferiu ficar amiga do maçom do que nosso amigo, né? Porque a gente traz muito problema. Então, hoje o Centro Dom Bosco ele não tem nenhum relacionamento com a Cristonieto. Basta ver como a Cristonieto ela está longe de todas as grandes lutas do Brasil, ela nunca aparece nos debates, enquanto o Centro Dom Bosco ele tem essa postura mais incisiva, né? Mas, ao menos, é uma pessoa honesta. Isso a gente precisa reconhecer, uma pessoa que não rouba e é uma pessoa que vota direitinho. Mas nós temos uma postura muito mais combativa. Então a gente acaba se aproximando
de pessoas mais combativas, porque os inimigos da igreja internos e externos devem ser combatidos, certo? Gustavo Gaia era católico, conversem com ele, lá de Goiás, né? Então, Laiane, isso aí, Polon é do Mato Grosso do Sul. Então, tem pessoas que têm se tornado católicos. É óbvio que a classe política brasileira, até essa que se autodenomina católica, ainda precisa avançar muito, né? Muitos nem sabem que existe missa tradicional, que a solução da civilização ocidental está no resgate da chamada paróquia tradicional, que tem missas tradicionais diárias, sacramentos tradicionais, colégios tradicionais, né? É fazer o que sempre foi feito, né? Mas são pessoas que estão aumentando aí o nível de compreensão conforme passa o tempo. Então, estou falando aqui Carmelo Neto, do Ceará, né? Ana, protestantismo e maçonaria andam de braços dados, basta ler a biografia de Dom Bosco. Então, vocês precisam procurar, né? Cláudio, qual deputado você indica para São Paulo? Eu não sei, tem, pessoal? Qual é o deputado mais católico federal de São Paulo? Eu não sei. Digam aí para mim. Deputado estadual tem um, né, que é aquele Carteiro Reaça. Ele também tem se aproximado cada vez mais de um catolicismo tradicional. Agora, deputado federal, eu não sei se tem. Então, vou comentando aí. É importante até para a gente entrar no nosso radar aí. Então, todos esses nomes que foram citados por vocês, né, a gente renova o convite. Então, se alguém quiser vir aqui visitar o CDB, a gente está de braços abertos, né? A gente pode explicar para vocês em 3 horas tudo aquilo que a gente acredita, né? O trabalho do CDB não é político, é um trabalho cultural. A gente acredita que o trabalho cultural é o principal. Então, se pelos livros e a internet a gente conseguir levar a verdade, milhares de pessoas conseguirem se converter, apesar de nós, dentro desse processo, naturalmente vários políticos realmente católicos vão surgir. Então, o principal é o trabalho cultural. A gente está alheio desse trabalho político, mas vai ser uma alegria receber qualquer político, né, que queira conversar com a gente aqui e que queira ouvir a nossa posição daquilo que a gente acredita, do que é necessário para fazer o Brasil se tornar uma superpotência católica no hemisfério sul. Então, se alguém quiser, no privado, vir aqui e a gente explicar essas coisas, a gente faria com a maior alegria. Várias vezes a gente já convidou publicamente o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro para virem visitar o CDB no privado. Só que, infelizmente, a gente nunca conseguiu isso. Para mim, seria uma alegria se esses 4 políticos relevantes da direita brasileira tivessem a humildade de vir no privado para ouvir durante 3 horas o que o CDB tem a ensinar sobre o que precisa ser feito para que o Brasil se torne uma superpotência, como é os Estados Unidos, né? Eu estou há 10 anos estudando, eu larguei concurso público, né? Eu fiz doutorado, larguei meu sonho de ser professor universitário, porque eu entendi que fora da Igreja Católica não há salvação para os povos e para os indivíduos. Isso eu estou há 10 anos estudando, eu só faço isso, né? Então as pessoas até brincam, né? Que as coisas acontecem no CDB e eu não sei o que está acontecendo. Às vezes eu não sei nem qual é a próxima aula, porque graças a vocês e a Deus em primeiro lugar, e a vocês que nos ajudam no Membros e ajudam comprando os livros e os jogos, o CDB hoje tem mais de 50 pessoas que trabalham full time para a causa da igreja. Então essas pessoas estão fazendo as coisas e eu não sei, porque eu fico focado. E quem é o cara, então, que toca o dia a dia do CDB como CEO? É o meu irmão, é o Bruno Mendes, que já fez vários dos episódios aqui. Então, meu irmão, ele foca em fazer o apostolado crescer e eu foco em estudar essas coisas para passar para vocês em aulas e tentar ajudar em introduções, em livros e tudo isso. Então, eu estou há 10 anos estudando. Então, talvez alguma coisa eu aprendi, não porque eu sou inteligente, eu sou um burro tapado, mas porque eu estou lendo
o que os doutores da igreja, os grandes santos intelectuais, sempre escreveram. Então, eu sou um papagaio de pirata que repito aqui em toda a ação católica, em toda a aula, ou porque a gente republica os grandes livros. Não é nenhum mérito meu. Então, quando eu for passar essas coisas para um eventual deputado que vier aqui, não é por causa do Álvaro, é porque o Álvaro leu grandes intelectuais, não intelectuais lixos, como os revolucionários da Revolução Francesa, como o Dom Luiz Felipe, o Princeso. Podemos falar, daqui a 5 minutos meu irmão vai falar. Antes eu quero falar sobre mais uma... Pode ficar aqui, Bruno, 5 minutos. Sobre mais uma iniciativa católica, eu acho que o Bruno pode até explicar melhor do que eu, que é a iniciativa católica dessa semana. Porque se os maçons querem destruir a igreja, o que a gente tenta fazer? Apresentar a verdadeira história do Brasil, apresentar a verdadeira doutrina da igreja em livros, em internet e agora em jogos. Então lançamos agora o segundo jogo com super desconto e frete grátis, que se chama História em Jogo Brasil. Então eu falei do Bruno, que é o nosso CEO, que está 100% do tempo focado para trazer essas coisas para você, e vou até dar o local aqui para o Bruno explicar, né? Vamos lá, Bruno, é contigo. Maravilha. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Estava assistindo ali dentro a sua exposição aqui, muito boa. Muito bom, muito merecido aí. Bom, pessoal, História em Jogo. Nós estamos lançando hoje. É o segundo jogo que a gente faz. O primeiro é Questões Disputadas. Eu acho que ali o Álvaro consegue pegar uma caixa. A gente tem visto a necessidade de nós católicos usarmos menos o celular, juntar mais com outros católicos, né, e ter uma convivência entre as famílias. Então, nós produzimos o Questões Disputadas, que foi um sucesso, é esse jogo aqui. Foi um sucesso em dezembro, e dado esse sucesso e o quanto vocês corresponderam, a gente também trabalhou em cima do História em Jogo. O que é o História em Jogo? Basicamente, então ele vem aqui com um livreto de histórias de todos os acontecimentos históricos, aqui o livreto de regras, e aí vem 50 cartões e um dado, né? O dado está aqui, deixa eu pegar o dado, e vem um dadinho. Esse dadinho aqui é o que vai sortear o tipo de movimento que você vai poder fazer nas cartas. E as cartas, basicamente o jogo dá para você jogar com 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas. Você tem que separar, começa o jogo separando 5 cartões para cada um, né? Então eu botei aqui 5 cartões. E cada carta tem um acontecimento histórico e no outro lado é o mesmo acontecimento histórico com uma única diferença. Tem a data dele aqui em cima, tá vendo? Tá muito longe, mas essa aqui, por exemplo, na minha mão, Salvador de Sá reúne uma armada no Brasil e reconquista Angola, né? E aí, o que você precisa fazer? Então vão ter as cartas já na mesa e o objetivo do jogo é o primeiro que ganha é aquele que consegue colocar as 5 cartas que estão na mão dele em uma ordem cronológica correta, né? E aí o dado ele te dá todo o dinamismo do jogo, né? O que você pode fazer em cada movimento. Então, por exemplo, aqui a gente tem, em cima da mesa, queda do gabinete do Visconde de Rio Branco, maçom, e libertação de Dom Vital, né? Então, Dom Vital estava preso por influência da maçonaria. Hoje nós temos aqui uma live sobre a maçonaria. Então, eu preciso saber, sem olhar a data, sem ter olhado a data, se a queda do gabinete do Visconde de Rio Branco e a libertação do Dom Vital vem antes ou depois do fim da Conjuração Mineira e execução do revolucionário Tiradentes. Então, tão ovacionado Tiradentes, tá aqui, você tem que saber se vai um antes ou depois, né? Então, sei lá, foi antes da queda do gabinete do Rio Branco. Então, você vira a carta e sabe ali que foi antes, então você acertou. Se você errou, você perde o cartão, passa a vez, enche a mão com uma outra carta e assim por diante. Então, é um jogo bastante competitivo, é um jogo de criação nossa. A gente tem feito aqui criações exclusivas, né? A gente tem realmente criado jogos sentados com a ajuda do nosso amigo Romano, um capitão da reserva, que tem paixão por jogos, é católico tradicional,
E então ele cria esses jogos, ele ajudou a gente a elaborar o Questões Disputadas e agora ele ajudou a gente a elaborar o História e Jogo. Dependendo do sucesso desse jogo, a gente vai, em breve, e no máximo 2 meses, lançar o próximo jogo. Então, a gente fez com preço bem acessível, bem mais acessível que o Questão Disputada, porque o custo dele para fazer foi menor. Então a gente recomenda bastante que vocês adquiram, dê de presente, porque é muito bom para você ter um overview da história do Brasil, porque vão dos acontecimentos desde 1500 até o golpe da República em 1889. Então, amanhã a gente vai estar com o Dom Bertrand, quem sabe a gente não convida o Dom Bertrand para jogar, né? E aí, Dom Bertrand, o seu bisavô aqui, a sua bisavó, Princesa Isabel, perguntar para ele aqui sobre os acontecimentos, né? Então, a gente agradece a todos vocês a audiência aqui. Agora eu vou passar a bola pro Álvaro. Do Missal. Outra coisa aqui. Pessoal, o que a gente está tentando fazer aqui? A gente falou claramente o quê? Cara, se algum político de direita quiser vir aqui para a gente ensinar o que precisa fazer para salvar o Brasil, a gente vai ensinar. Então a gente faz todo um trabalho de restauração. Eu disse aqui, olha, é importante a gente trazer os heróis de volta. Então imagina uma criança que joga esse jogo, ela vai saber que existe um Dom Vital, que é o maior bispo da história do Brasil, que foi preso pelo STF da época. Por quê? Porque defendeu a Igreja Católica contra a maçonaria. Ele vai ver aqui a Princesa Isabel, ele vai ver todos os verdadeiros heróis do Brasil. Quando o inimigo do Brasil aparece como Tiradentes, ele aparece não como um grande herói. A gente bota lá, revolucionário Tiradentes, porque ele foi inspirado pelos mesmos ideais do Dom Luiz Felipe. E aí o que eu disse aqui para vocês? Que para resgatar a civilização ocidental, a gente precisa fazer o quê? Restaurar as paróquias tradicionais. Para você ter uma paróquia tradicional, você precisa do quê? De missa tradicional. Para você ter uma missa tradicional, qual é a principal coisa que você precisa ter? Um missal tradicional. Então, o que o CDB vai fazer? Pela primeira vez em décadas, um missal tradicional para espalhar missas tradicionais pelo Brasil, pessoal. Vocês conseguem entender a importância desse tipo de iniciativa? E é isso que o Bruno vai falar agora para vocês. Não é detalhe, é a maior red pill que vocês podem engolir. Que não é red pill, é black pill. De tão red pill é que a paróquia tradicional é a solução para a civilização ocidental, porque ela forma famílias numerosas, santos e sacerdotes. Ela é o sol que irradia a civilização. Então, para isso, o missal tradicional, que é chave para a restauração do Brasil, que é o que o Bruno vai explicar agora. Maravilha. Então, aqui está a segunda e última revisão do nosso missal romano tradicional, Missale Romano, de 1962. Já são cerca de 3 anos de trabalho, transcrevemos tudo, né? O nosso amigo Mateus. A gente contratou um rapaz que, durante 8 anos, foi monge cartucho. Para quem não conhece a cartucha, o cara vive numa completa solidão, porque ele está com Deus o tempo todo, e ele ficou durante 8 anos lá, depois saiu, mas é um rapaz que tem um intelecto realmente exemplar e um grau de concentração muito grande. Então, ele fez a transcrição disso aqui tudo, depois a gente fez uma revisão, fizemos a segunda revisão, e cada revisão que é feita, então aqui, por exemplo, então eu estou aqui com o missal na minha frente, Missale Romano, tá? Olha que bonito. Isso aqui é o que a gente chama de boneco ou boneca, tá? Que é o exemplar mais próximo do que será o final. Obviamente, somente com o miolo, a gente ainda não começou os testes de capa, tá? Nós temos estudado muito os materiais que vão compor esse livro. É o livro que os padres usam para celebrar somente a missa tradicional. Então é muito trabalho que a gente tem feito, muita revisão. Esse não é um livro que pode ter defeito, pode ter erro. Então, mesmo na segunda e última revisão, a gente tem encontrado coisas, porque aqui a luz talvez não nos permita mostrar, mas aqui tem. Tá vendo? E cada filetinho desse aqui está apontando um erro numa página, né? Depois dessa, a gente entra na fase de finalização. Ainda tem outras revisões, só que já são revisões mais superficiais, não tão profundas, letra a letra, né? Principalmente o cânon, que é a parte principal do livro, que é essa parte aqui que está na minha mão agora,
Eu vou botar aqui o Canon para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar. Achei. Então aqui o Canon Misse, olha só. Então nós estamos aqui trabalhando no Canon Misse. O Canon é aquilo que não pode ser modificado de forma alguma, mas ultimamente tem sido, né? São José foi acrescentado. Toda honra deve ser dada a São José, mas isso foi usado para poder mexer no Canon, que era algo que ninguém mexia. Bom, aí o Canon ele tem letras maiores, né? A nossa atenção é redobrada no Canon. O missal, sem o próprio, ele vai vir com o próprio do Brasil, ou seja, com as solenidades do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, né? Sem o próprio, já está com 1.050 páginas aqui, tá? Então é um livro de 1.050 páginas. Nós estamos agora estudando o papel que vai ser utilizado aqui, enfim. Então, se você que é sacerdote e está nos assistindo, espera só mais um pouquinho. Se você ainda não comprou o missal durante a campanha, em breve estará na nossa loja. A gente ainda pretende, esse ano a gente vai publicar ainda a Bíblia em latim e a Bíblia em português e muitos outros lançamentos, porque a nossa missão, como a gente já tem repetido aqui, é ajudar a Santa Igreja na salvação das almas por meio do resgate da tradição. E a visão do Centro Dom Bosco, que poucos sabem, porque é mais para dentro do Centro Dom Bosco, é óbvio que a visão nossa, a gente não tem como alcançá-la plenamente, ela serve de norte para nós. Mas a visão do Centro Dom Bosco é compendiar e dar acesso a toda a tradição da igreja de 2000 anos, ou seja, o que nós estamos mirando? Nós estamos mirando tudo que a tradição da igreja produziu em 2000 anos, a gente vai tentar resgatar enquanto Deus nos der força e os meios para agir. Se a gente vai conseguir alcançar esse objetivo que ele é humanamente impossível, nós não sabemos, mas o nosso vetor é esse, é trazer tudo à tona daquilo que, infelizmente, parte significativa da hierarquia e dos inimigos infiltrados na igreja e dos que estão fora tentam sepultar. Então, toda a ajuda de vocês para isso, tornando-se membro patrocinador em membros.centrodobosco.org, ajudando na atual campanha editorial em editora.centrodobosco.org, comprando esse joguinho aqui e dando para amigo, e brincando com seus filhos. Tudo isso vocês estão ajudando a nossa missão e na nossa visão. Vai lá, Álvaro. Já tô pronto, tô feito. Obrigado. Valeu. Então, o que eu quero mostrar agora é o seguinte, pessoal. É algo bem simples. É isso que a gente está falando para vocês. Então, aqui está o site. Então, acabou de ser lançado, como nós dissemos, o Jogo História e Jogo Brasil. E o que eu quero explicar aqui, né? É que todo o nosso lançamento, na semana de lançamento, ou então às vezes só 2 ou 3 dias, dependendo do lançamento, você tem um desconto muito alto no produto com frete grátis, certo? Então, como foi lançado hoje, está muito mais barato e também, eu não sei se o jogo está em frete grátis, mas os livros normalmente estão em frete grátis. E por que eu estou mostrando aqui isso, né? Então aqui o jogo todo aberto, com as cartas e o dado como o Bruno mostrou, porque eu quero levar vocês também para o nosso grupo de WhatsApp. Justamente para vocês acompanharem. Como toda semana, praticamente, a gente está lançando algo, nós criamos um grupo no WhatsApp que vai ficar na descrição do vídeo e também no comentário fixo. E a gente recomenda que vocês entrem, porque ali a gente está falando tudo que a gente está fazendo, os vídeos que a gente está publicando e também o que está sendo lançado. Porque se vocês estiverem acompanhando, o que vai acontecer? Vocês vão sempre comprar coisa num preço muito mais barato e provavelmente com frete grátis, para não precisar pagar mais caro na loja depois, entendeu? Então a ideia é justamente privilegiar aqueles amigos que estão nos acompanhando no dia a dia. Então a gente faz esse valor muito mais barato. Então a Camila aqui falou, para mim está com frete grátis, sou do estado do Rio. Né? Então a gente está avisando, galera, está com frete grátis. Né? Então é importante que vocês nos ajudem, como o Bruno falou. Né? Então por isso que está a História em Jogo, o Missal que vai sair, se Deus quiser, nesse ano. E ao mesmo tempo, já que estão nos ajudando, tem essa vantagem, né, de ter sempre o frete grátis e também
essa possibilidade aí de ter um desconto e tal. Eu não sei se no jogo tá, pessoal? Porque o jogo é mais difícil de ter frete grátis, mas está com desconto muito alto, como eu mostrei para vocês, né? Então, pessoal, basicamente é isso que a gente tinha para alinhar com vocês. Não deixem de comentar, curtir e compartilhar essa live para que mais pessoas saibam o que é a maçonaria, saibam quem é do Luiz Felipe, saibam que nós precisamos defender a doutrina da Igreja Católica contra os inimigos internos e externos, e compartilhem para o máximo possível de pessoas, né? Isso ajuda a gente a furar o shadow ban. Se você conhece algum político que você acha que possa visitar o CDB, envie essa live. Se você conhece algum político que é amigo da maçonaria, envie essa live para que ele entenda o problema da maçonaria, né? E se Deus quiser, né, na segunda-feira que vem, nós não vamos ter ação católica, por causa, infelizmente, do carnaval, mas voltaremos em breve com mais um programa. Aguardem que essa campanha da fraternidade, ela tende a ser a mais pérfida das campanhas desde aquela campanha de 2021, então é possível que o CDB reaja a isso. Então, quem quiser saber em primeira mão, participe do nosso grupo no WhatsApp, com o link que vai estar aí, ou então procure no Telegram, @Centro Dom Bosco, certo? Nos siga nas redes sociais e nos ajude, né, a fazer com que essa igreja que tanto tem sofrido no Brasil volte a ser conhecida, servida e amada. Estamos unidos em torno de nosso Senhor Jesus Cristo, no seu corpo místico, por Cristo, e que viva Cristo Rei!